Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar muito sobre essa possibilidade de Vitor Pereira no Flamengo? É isso mesmo? É trairagem rolando? Vamos falar sobre isso, sobre um balde de água fria em Dorival Júnior, especialmente sobre os desdobramentos desse fato. Vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom pessoal, vamos lá, né? Primeiro, Vitor Pereira saiu do Corinthians alegando problemas familiares, né? E isso a gente, né, é óbvio que não vamos contestar esse fato, porque ficou bem claro há muito tempo que o Vitor Pereira tinha esse problema e tal, a gente nem gosta de tratar tão a fundo esse ponto, né? Mas primeiro, o Vitor Pereira fez um bom trabalho no Corinthians, levando a equipe há muito tempo, muitos anos depois, a uma final de Copa do Brasil, né? Desde 2018 o Corinthians não chegava aonde chegou. E o fato é que o Corinthians voltou, digamos, ao cenário do futebol brasileiro, sendo uma equipe competitiva, eliminando Boca Juniors na Bombonera, passando por boas equipes como o Fluminense, dificultando a vida do Flamengo na final. Então, o Vitor Pereira, querendo ou não, ele deixou sua marca no Brasil. É claro que não de forma tão impactante, porque acabou não conquistando um título. Mas a identificação dele com o Corinthians foi muito rápida e a passagem dele, sem dúvidas, foi marcante. Eu não defino, na verdade, o trabalho dele como excelente, como bom. E só, bom foi o trabalho do Vitor Pereira, com seus erros, com seus acertos. Agora a questão é, o Flamengo entra na negociação. Qual o contexto? Primeiro que o Flamengo, entre aspas, cozinha Dorival Júnior. Isso porque está adiando conversas por renovação. Na verdade, o início dos trâmites para negociar a permanência do Dorival para 2023 era para se iniciar desde o jogo contra o Juventude, ainda no Brasileirão. Mas desde então o Flamengo ele não bate o martelo. E dois nomes da cúpula rubro-negra, digamos que estão envolvidos nesse processo. Um é o Marcos Braz, o outro é o Bruno Spindel. Mas para ser mais específico, a não efetivação desse contato com o Dorival, a não formalização de uma renovação, está desgastando, né, ambas as partes e está gerando incertezas. E no futebol a gente sabe que incertezas nunca é bacana. E a gente também gostaria de ressaltar que a incerteza ela é ainda mais, digamos, maléfica do lado do Flamengo e também do lado do Dorival Júnior, mas pior para o Flamengo, por quê? Porque o Dorival Júnior conquistou Copa do Brasil e Libertadores, 2 dos 3 principais títulos de relevância, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo conquistou 2 deles. E tem gente que fala, era obrigação do Dorival. Não, não era obrigação, porque outros treinadores pegaram esse elenco e não conseguiram fazer o que o Dorival fez, né? É fato que depois das conquistas, o Flamengo teve uma queda, mas isso é normal, né? Um elenco que já tinha conquistado 2 dos principais títulos, óbvio que o relaxar seria inerente. O Flamengo ainda terminou no G6, então não tem muito do que reclamar. Mas agora, fazer o que estão fazendo com o Dorival realmente não dá para aceitar. Dorival tem que se sentir desrespeitado caso essa informação seja verídica. Isso porque um cara que fez o que fez com o Flamengo, pegou um time destroçado, desorganizado com o Paulo Souza e fez essa reformulação total, levando o time a mais uma conquista da América, se igualando a São Paulo, Palmeiras, Grêmio e Santos como os maiores campeões brasileiros da Libertadores e na Copa do Brasil indo à 4ª conquista, com certeza isso é muito impactante. Fora a utilização de nomes que antes eram ou um ou outro, como Pedro, Gabigol. Ele utiliza um quarteto ofensivo que outros treinadores não utilizavam. Ele utiliza, por exemplo, jogadores como o João Gomes, coloca e banca um Vidal na reserva, mas que joga com frequência. Ele define a dupla de zaga com Davi Luiz e Léo Pereira, banca o goleiro Santos em meio ao Diego Alves, em meio ao Hugo, coloca na lateral esquerda o Felipe Luiz, retoma o bom futebol do Rodinei na lateral direita. Então o Dorival tem muitos méritos nesse Flamengo de 22. Agora, não renovar com ele para 23, eu só consigo enxergar um único motivo. Talvez ele esteja sendo visado pela seleção. Mas se isso não for, digamos, efetivado, um convite da seleção, coisa do tipo, é um tremendo desrespeito com o profissional Dorival, que fez e muito pelo Flamengo nessa temporada. E se não fosse por ele, se viesse outro treinador, claro que a gente não tem como prever, mas a tendência é de que não acontecesse o mesmo. Aconteceu aquele cenário perfeito. Dorival chegou, organizou a casa, o Flamengo conquistou títulos de relevância. E não só um, 2 deles. E ainda levou o time para o Mundial, consequentemente, né? Essa informação foi divulgada pelo jornal
Record de Portugal, de que o Flamengo estaria otimista em um acerto com o Vitor Pereira e essa negociação já se desenrola por 10 dias, mais ou menos 10 dias, né? E já é um período considerável, mais de uma semana. Então, caso isso aconteça, primeiro, é uma grande trairagem do Vitor Pereira com o Corinthians e segundo, que o Vitor Pereira não é um homem de palavra, caso isso aconteça, né? É só informação a priori. E a gente também vai dizer que caso esse acerto se concretize, ele já vai ter, digamos, um odiado, já vai ser um odiado pela Fiel. Isso ninguém tem dúvidas, né? Porque, primeiro, ele não vai ser real com aquilo que ele disse, porque ele saiu do Corinthians justamente por um único motivo. O problema familiar, envolvendo a sua sogra e tal. E aí o Corinthians efetiva o Fernando Lázaro como treinador, em meio às opções negadas no mercado, outras muito caras. E aí o Flamengo vai lá. Tem um projeto esportivo, obviamente maior que o do Corinthians, tem um projeto financeiro maior que o do Corinthians, mas a gente sabe que trocar o certo pelo duvidoso nem sempre é o melhor caminho. E ainda mais nessa circunstância, onde o cara sai de um trabalho após o Brasileirão, um bom trabalho, né, levando o time mais uma vez para a Libertadores da América, fase de grupos, e depois vai para um rival direto na briga por títulos, com certeza isso, caso se concretize, prova um mau caráter pelo lado do Vitor Pereira. Mas ele tem o livre-arbítrio dele, pode fazer o que quiser. Valores. Especula-se que Vitor Pereira, caso venha para o Flamengo, as negociações giram em torno de 4 milhões de euros por ano, que dá mais ou menos ali 22 milhões de reais. O Marcos Braz, inclusive, sondou a situação do Jorge Jesus, que treinou Benfica, Flamengo e tal, e sempre é um nome recorrente, tá? Mas ficou bem claro que em relação ao Jorge Jesus, ele só aceita conversar a partir do meio do ano, e o Flamengo já quer começar um técnico, né, na pré-temporada, começando já com seu técnico, né, seja o Dorival ou seja outro nome. A questão desse vazamento da negociação com o Vitor Pereira só tem a deteriorar a relação com o Dorival Júnior. Se é verdade ou não, a gente não tem, digamos, a efetivação em si, mas caso seja confirmado isso, primeiro, uma trairagem com o Dorival, perdão, e segundo, o Vitor Pereira se queima totalmente com o Corinthians. A questão é aguardar os fatos, que o Vitor Pereira fez um bom trabalho no Corinthians, isso é verdade, que ele vai para o Flamengo, isso ainda é uma dúvida e que a gente gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre Vitor Pereira no Flamengo? Bom nome? Nome ruim? Existem outras opções ou é melhor ficar com o Dorival Júnior? Comenta aí, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!